Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Como eu falei para você, hoje nós vamos falar um pouco sobre amor, porque eu entendo a necessidade de nós avançarmos nisso. Terça-feira nós estávamos aqui no culto de oração. O culto de oração tem sido, irmãos, tempos maravilhosos, não é? Tem sido tempos que nós temos recebido o refrigério do Senhor. Deus tem alcançado as nossas vidas naquele culto de oração. E eu sei que Deus, quando Ele traz à tona, quando Ele nos desperta para algo, é justamente essa a necessidade da igreja. E nós não podemos nos desviar disso, temos que falar sobre isso, temos que trazer para a igreja a vontade de Deus. Amém? Nós não podemos pensar em algo para ministrar. Nós temos que buscar em Deus o que o coração de Deus está querendo trazer para a igreja nesse tempo. Amém? Então, estávamos orando na terça-feira, e Deus falou muito forte ao meu coração a necessidade de nós reconhecermos essa necessidade de andarmos em amor. Por quê? Deus me falou naquela noite. Porque existe um esforço muito grande de Satanás para nos tirar do propósito dele, de Deus, aquele que estava falando primeiro. Existe um esforço muito grande do diabo para nos tirar do propósito de Deus. Amém? Você reconhece isso? Amém? Irmãos, eu posso reconhecer isso na minha vida. Eu entendo, eu tenho discernido as investidas de Satanás com o propósito de me tirar do propósito de Deus. E é isso que tem me feito permanecer de pé. A Bíblia diz que nós não devemos ignorar os seus ardis. A Bíblia diz: sede, pois, sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor buscando alguém para tragar. Amém, irmãos? Um cristão não pode ficar relapso na sua vida espiritual. Tem que aprender, e uma das maiores necessidades nossa nesse tempo é discernimento espiritual. Discernir as coisas espiritualmente. Isso só vem, irmãos, com uma vida de oração e de conhecimento da palavra. Discernimento espiritual. Eu creio que seja uma das coisas, se não a coisa hoje que mais se necessita na igreja. Porque nós vemos os cristãos andando nessa vida sem discernimento. E a Bíblia, como já falei, diz: seja sóbrio, seja vigilante, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando alguém para tragar. Então nós devemos fazer a leitura da nossa vida. Nós devemos parar e pensar o que está nos tirando do propósito de Deus. Em que área o diabo está investindo e conseguindo me impedir de correr a carreira. Quantos de nós, irmãos, paramos de correr a carreira? A Bíblia diz que Deus tem uma carreira para nós. E muitos cristãos vivem a vida se arrastando. Você não foi chamado para viver uma vida de arrastamento espiritual. É uma carreira espiritual. Não é para andar se arrastando. É para ir correndo. Amém? É para nós irmos correndo para o alvo. Nem caminhando a Bíblia nos convida a caminhar. Nos convida a
correr a carreira que nos está proposta. Amém? Aí você pode dizer, mas eu não tenho uma chamada ministerial, pastor. Mas onde a Bíblia diz que é sobre uma chamada ministerial? É uma carreira cristã. É uma carreira em Cristo. Amém? E é necessário discernimento, irmãos. Porque são muitas as coisas que nos tiram do propósito. Por isso que a Bíblia diz, deixando, portanto, todo o peso. Eu nem falo, ele fala o peso e o pecado. Lá em Hebreus. Deixando, portanto, todo o peso e o pecado que tão de perto nos assedia, corramos de novo, né? Parece que não tem mais aquele negócio, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, não tem mais não. Amém? Agora deve ser, eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim, eu estou correndo, tem que ser assim. Porque em nenhum lugar da Bíblia mostra que o cristão deve estar andando, caminhando, não. Diz, vamos correndo. Vamos correndo a carreira que está proposta. Amém? Aleluia. Então não existe essa possibilidade na nossa vida de pelo menos caminhar. Isso não é a vontade de Deus. Amém? Temos que correr a carreira que está proposta. E muitos irmãos, como eu falei, sem discernimento, sem compreender a vontade de Deus, estão apenas se arrastando espiritualmente. E essa não é a vontade de Deus. E muitas vezes, irmãos, isso se dá porque não discernem as coisas de modo espiritual. Temos que analisar tudo nessa vida que vai nos impedir de correr essa carreira. Amém? Deus já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Não há nada, não há ninguém que possa nos impedir de correr essa carreira. Porque Paulo disse que ele sempre nos conduz em triunfo. Ele disse, ora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Ah, pastor, mas são muitas pressões. São muitas dificuldades nessa vida. Mas a palavra de Deus diz que Ele sempre nos conduz em triunfo. Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Então essas pressões da vida, irmãos, elas não são nada mais do que uma oportunidade de crescimento para nós. Quantas pessoas, irmãos, debaixo da pressão, desistem? Não, irmão, se há uma dificuldade, se há algo na nossa frente, agora me lembrei do nosso irmão, a vitória está depois da muralha. Amém? Se há uma dificuldade na nossa frente, uma homenagem aqui, né? Bem merecida. Ela é uma oportunidade, irmãos, para a tua fé. É uma oportunidade para você avançar. É uma oportunidade para você crescer. Você não pode olhar as dificuldades como, Deus não me ama. Deus não me ajuda. Não, Deus não me socorre. Deus socorre todo mundo. Mas a mim não, Deus não me socorre. Ninguém me ajuda, ninguém liga para mim. Não, irmãos. Precisamos enfrentar essas dificuldades da vida. E a Bíblia deixa muito claro, irmãos. Há dificuldades. Amém? Não, pastor, eu vim porque disseram que no Evangelho, em Jesus, é tudo maravilha. É uma maravilha, irmãos. Você é mais que vencedor em todas as coisas. Amém? Ele te fez mais que vencedor. Mas se alguém te disse que não haveria dificuldade, mentiu para você. Se alguém te disse que não haveria pressão, ele não pregou o Evangelho. Amém?
Porque Jesus disse, no mundo passareis por aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Tiago disse, aproveita a provação. Amém? Para aperfeiçoar a tua fé. Pedro disse a mesma coisa. A prova da vossa fé é mais preciosa do que o ouro. Amém? Então essas pressões que vêm na nossa vida, elas têm, você precisa ver isso como oportunidade. Oportunidade para crescer. Amém? Irmãos, a carreira cristã não é restrita a ministros, não. Amém? A carreira é para cada indivíduo. Nós temos que pensar na eternidade. A eternidade, irmãos, eu digo para você, eu já falei uma vez, vou repetir. A cada dia que passa, nós estamos mais perto, é um dia a menos para a nossa eternidade. Para que as coisas se consumam, que sejam consumadas todas as coisas. Amém? Por isso que a Bíblia sempre nos chama para o despertamento. Desperta. Desperta, você vai ver várias vezes na Bíblia esse convite para ficar de pé, esse convite para abrir os olhos, esse convite para o discernimento, para não andarmos de qualquer maneira. Amém? Mas é necessário esse discernimento espiritual. Discernir as coisas de modo espiritual é uma necessidade de cada cristão. Amém? Em todas as coisas, Deus já te fez mais que vencedor. Ele já te colocou numa posição onde o diabo nem pode te acusar. Porque a justiça de Deus foi colocada na tua conta. A justiça que Jesus praticou foi dada para você. E Paulo disse, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então você não tem desculpa, não, mas é porque é muita condenação na minha mente. Não, irmãos. Só tem uma coisa que vai te parar. É o pecado. É uma vida na prática do pecado. Nem adianta. Decidiu viver no pecado, você está decidindo caminhar para a morte. Amém? Mas se você decidiu viver uma vida para Jesus, viver uma vida buscando a santidade, buscando agradar a Deus, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém? Deus não quer que nós pequemos, mas se nós pecarmos, temos um advogado. Isso quer dizer que Deus sabe que nessa caminhada pode haver alguma falha. Nós podemos, de algum modo, tropeçar. Não que seja a vontade de Deus. Mas Deus não quer nenhum de nós prostrado, caído no pecado. Por isso Deus proveu para nós uma vida de vitória, em todas as áreas. Amém? Aleluia. E eu vou te dizer, irmãos, muitos de nós temos buscado chegar em um nível espiritual. Muitos temos nos esforçado para chegarmos em patamares altos de vida espiritual. Vamos dizer que nós estamos caminhando essa carreira e muitas vezes, irmãos, há um esforço sobrenatural nosso, acima do natural, para uma vida de santidade, uma vida de poder, uma vida de unção. E eu estou falando aqui dos dois lados, né? Enquanto tem aqueles que não faz a menor diferença, estar na igreja ou não, servir a Deus ou não, vir para o culto ou não, tem aqueles que veem a necessidade de estar buscando, jejuando, orando, lendo, com outro alvo. O alvo de estar
carregado de poder, né? Carregado de glória. Isso é uma coisa boa. Amém? Mas se nós olharmos aqui, como eu estava mostrando para você, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, eu não sei se você já leu, conhece a história de Corinto. Era uma igreja que tinha muito poder. Era uma igreja que os ministros eram muito poderosos. Tinha muita unção, tinha muito dom espiritual. Naquela igreja, Paulo disse, nenhum dom vos falta. E essa igreja é bem um retrato dos dias modernos. Porque ao mesmo tempo que nós temos uma igreja poderosa, cheia de unção, cheia de dons, não é? Ao ponto de cada pessoa ter algo para falar na igreja. Tinha também o outro extremo de pessoas que não queriam nada com a santidade. Não queriam nada com a dedicação a Deus, ao ponto de cometer pecados horríveis. Um extremo que vivia no pecado e o outro extremo que vivia na busca do poder. Era essa a igreja de Corinto. Os dias atuais nos mostram que que a igreja de Cristo vive bem essa realidade de Corinto. Nós podemos ver aquela dose de pessoas buscando o poder, enquanto vemos outros relapsos espiritualmente, vivendo uma vida de qualquer maneira, sem o menor compromisso espiritual. Quantos sabem que Deus é um Deus de equilíbrio? Amém? Por isso mesmo, Paulo vem tratando com os coríntios nessa carta, que nós não podemos ler toda, por causa do tempo. Seria muito bom se nós pudéssemos ler uma carta de Paulo completa e depois falarmos sobre todos os assuntos que ela vem trazendo. Era assim que se fazia na igreja, quando Paulo mandava uma carta para a igreja, até porque eles não tinham tanta pressa para ir embora. Mas nós temos aqui, podemos fazer esse breve resumo. Paulo vem tratando sobre o pecado, as coisas erradas que haviam na igreja, divisões, pecados sexuais, pecados comportamentais, e todos os tipos de coisas que você possa imaginar, inclusive doutrinas erradas. Depois, Paulo passa a mostrar para eles que no que diz respeito a essa busca de dons, essa busca de unção, eles também estavam bem. Mal por um lado, bem por outro. Até que Paulo chega no capítulo 13, que na verdade ele não escreveu em capítulos, não é? E Paulo passa a falar, na verdade, se você ler o 12:31, que você pode ler agora juntamente comigo, ele diz, está aberta não sua Bíblia? Abra aí, por favor. 12:31. 1 Coríntios. Ele diz, entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Amém? Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. E Paulo entra no capítulo que não foi escrito em capítulos, por isso que eu estou voltando um pouco, para você entender o contexto. E Paulo vai falar da excelência do amor. A importância do amor. Paulo chama o caminho do amor o caminho sobremodo excelente. Aleluia. Muitos de nós procuramos os caminhos dos dons. Muitas vezes nós procuramos o caminho da unção. Muitas vezes nós procuramos o caminho do sobrenatural.
Muitas vezes nós procuramos o caminho do milagroso, muitas vezes nós procuramos o caminho do homem, aquele homem santo, aquele pregador do poder, aquele grande ministro que tem uma unção de cura, e esquecemos de buscar o caminho sobremodo excelente. Quando nós entendemos que o amor está acima de qualquer dom espiritual, está acima de qualquer conhecimento, o amor está acima de qualquer atitude. Nós chegamos no coração de Deus. Quando nós buscamos estar aperfeiçoados em amor, nós temos uma virada na nossa vida espiritual. E nessa noite eu quero convidar você a tomar uma decisão por aquilo que é o caminho sobremodo excelente. Muitos caminhos são bons. Muitos caminhos são caminhos que dão fruto. Mas o amor é sobremodo. É acima de qualquer caminho excelente. Talvez nunca seja o melhor assunto para se pregar. Mas é a melhor coisa para se viver. Amém? Aleluia. Então Paulo começa a fazer uma demonstração que é tão importante para nós, irmãos. Uma comparação que é tão importante para nós. Ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Eita, glória a Deus. Quem gosta de orar em línguas aqui? Eita, glória. Metade da igreja eu sei que gosta. Apesar de não praticar sempre, mas gosta. Nós temos motivado a igreja a orar em línguas. E eu vou te dizer uma verdade. Aquele que ora em línguas faz uma oração perfeita. A Bíblia ensina que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. A Bíblia ensina, em 1 Coríntios 14, que aquele que ora em línguas dá bem as graças. A Bíblia ensina que aquele que está orando em línguas está orando com o Espírito. A oração em línguas é o espírito humano orando. Não há a menor interferência nessa oração. A sua alma, às vezes quando está orando em línguas, quando você está orando em línguas, fica perturbada. Mas só tem um motivo essa perturbação. É porque você está deixando ela por fora. E a sua alma não quer ficar por fora dos assuntos. Mas quando você está orando em línguas, é o teu espírito que está orando. Amém? Então Paulo diz assim: ainda que eu fale, e deixa eu dizer algo para você. Você fala em línguas e é bom. Amém? Mas falar em línguas, muitas vezes nós fazemos isso para receber poder. Nós fazemos isso, falamos em línguas, como se nós tivéssemos a intenção de, quanto mais eu derramo línguas para fora, mais poder vem para dentro. Quanto mais eu estou falando em línguas, mais eu cresço espiritualmente. Mas a oração em línguas, na verdade, é uma comunicação. Oração em línguas é se comunicar com Deus. Oração em línguas não é uma moeda de troca. Amém? Oração em línguas não é algo que eu vou fazer em quantidade tal que valha tal coisa de Deus para mim.
Oração em línguas é poderosa porque é comunicação com Deus. Por isso que Paulo disse, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. E nós sabemos que a oração em línguas pode muito bem ser um idioma humano não conhecido daquele que fala. Muito provavelmente seja isso. Uma capacidade sobrenatural de falar num idioma que não foi aprendido pelo ser humano. Como nós que somos brasileiros e falamos português, falarmos em chinês, árabe ou qualquer coisa desse tipo. Não é verdade? E Paulo disse, ainda que eu fale as línguas dos homens, e eu fale as línguas dos anjos. Ou seja, eu tenho uma plasticidade nessa questão de oração em línguas. O próprio Paulo disse, eu dou graças a Deus porque eu oro mais do que todos vocês. Aí Paulo diz assim, vou parafrasear, né? Ainda que eu fale tudo isso, e eu agradeço a Deus, porque eu falo em línguas mais que todos vocês, o amor é maior. O amor é maior do que orar em línguas. Não importa a tua capacidade de se comunicar com Deus. Não importa o quanto você está esmerado nessa comunicação espiritual. Você pode ser o melhor orador em português. Senhor meu Deus e meu Pai. Tu que estás assentado no trono de glória, que habitas na luz inacessível. Que você pode fazer a oração mais bonita, rebuscada, não é? Onipresente, onipotente, Você pode dizer todas as qualidades, as virtudes de Deus na sua oração. Você pode usar todos os argumentos, a coisa mais linda, na sua oração, no seu idioma, com a sua mente. Você pode ser o maior orador em línguas, que fala variedades de língua, fala indo e fala voltando. E todos os carabaxé que você souber dizer. Inclusive misturando um com o outro. Misturando a oração em português com a oração em línguas. Você pode ser experiente em oração, passar 10 horas do seu dia orando. O amor é maior. Você está entendendo o que eu estou dizendo e que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, não importa o quanto você é poderoso em oração. E não é ruim, não é errado. Ele não está dizendo que é errado. Ele só está dizendo, não importa o quanto você é poderoso em oração, o quanto você conquista em oração, o amor é maior. Aleluia. O amor é maior que línguas. O amor é maior que a oração que você possa fazer. O amor é maior do que o que nós ouvimos às vezes aqui, de manifestações de anjos. O amor é maior. Amém? Isso não quer dizer que nós não vamos orar em línguas. Paulo disse, eu oro em línguas mais do que todos vocês. Mas Paulo tinha um caminho mais excelente. Aleluia. Por isso eu quero que você decida andar em amor. É claro que aquele que ora em línguas, é claro que aquele que está exercitado na oração, está bem mais próximo de andar em amor. Entenda o que eu estou falando? Do que aquele que não está buscando coisas espirituais. Porque é possível você estar orando em línguas. É possível você ser fluente em variedade de línguas. É possível você conhecer e falar a língua de homens e de anjos, vamos dizer assim.
e ainda assim não ser aperfeiçoado no amor. Porque Paulo, ele disse, se eu fizer isso e não tiver amor, não vale nada. E hoje nós temos uma experiência muito grande na igreja, de pessoas aparentemente cheias do Espírito Santo, mas secas de amor. E é muito fácil você ver isso. Se você viu o vídeo daquele menino que foi passado para nós aí no WhatsApp, que estava no terreno do homem, que prendeu ele, você vai ver que é possível você estar fazendo coisa errada e falar em línguas. Eu vi com os meus olhos, 11, 14 anos atrás, não me lembro, muito longe, eu vi no Barra Pesada, uma mulher brigando com a vizinha e falando em línguas. E o Barra Pesada, no Barra Pesada, eu estou falando. 15 anos atrás, ela discutia e falava em línguas. Crente brigando, amaldiçoando a pessoa e falando em línguas. Se você falar em línguas e não tiver amor, não vale nada. Você sabe o que era aquilo? Era um blém-blém. Era um sino tocando. Era alguém batendo no prato, não vale nada. É possível você viver uma vida aparentemente espiritual, aparentemente, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Amém? Deus não vai tirar o dom. Deus não retira os dons que Ele deu. A própria palavra afirma isso. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não retira dons. Você pode estar dizendo aqui, pastor, mas Deus tirou meu dom. Não, você esfriou. E o seu esfriamento tirou a sua ousadia de andar no dom. E às vezes as pessoas se assustam com isso. Mas é fato. Que uma pessoa anda no dom sem andar em Deus. Como assim, pastor? Quantos sabem um dos nomes de Deus que se chama amor? Amém? Deus é amor. E é possível você andar falando em línguas sem amor. Não vai valer nada. Eu estou aqui para mostrar um caminho mais excelente. Paulo está mostrando um caminho mais excelente e compara toda essa busca, esse desejo de coisas espirituais, de edificação, de crescimento espiritual que nós temos, que nós realmente buscamos e que é bom, tem que estar envolvido com o amor. Na verdade, ele só vale alguma coisa se tiver amor. E ele pode ser independente do amor, mas não é bom. Amém? Esse dom pode ficar independente do amor. E se o teu dom ficar independente do amor, você está num caminho terrível. Por isso, nós precisamos valorizar esse caminho do amor. Deixa eu correr para poder eu chegar lá. Né? Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar. Quantos já profetizaram aqui? Uns 3 ou 4, né? Graças a Deus por uma igreja que tem dons espirituais. Fluindo. Corinto também tinha. Aleluia.
ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e tenha toda a ciência, eu vou dar um pulinho, ele vai dizer, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Paulo está comparando aqui, está falando sobre os dons que dizem respeito a conhecimento, profecia, mistérios e a própria ciência, que é a palavra conhecimento. Paulo está dizendo, se você profetiza, se você é uma pessoa exercitada nos discernimentos, mistério que ele está falando é isso. É você ser uma pessoa sensível às coisas espirituais. E ciência significa conhecimento. Conhecimento das coisas de Deus que ele está falando. Paulo está falando sobre dons, sobre coisas dadas por Deus. E ele está comparando todas essas coisas. É bom profetizar? Maravilhoso. Eu quero motivar você a buscar profetizar. No 14:1, Paulo diz que nós devemos seguir o amor e buscar com zelo os melhores dons, mas principalmente profetizar. Profetizar é bom. Em nenhum momento você vai ver Paulo dizendo que o conhecimento é ruim, que o saber mistérios, discernir mistérios é ruim, ou que profetizar é ruim. E nós sabemos que profecia é falar inspirado por Deus. Por aí você tira a abrangência desse dom. Porque profecia é a capacidade dada por Deus de falar, inspirado pelo Espírito Santo, numa língua conhecida. E isso é bom que todos nós podemos fazer, porque a Bíblia diz que Paulo falando, diz que deseja que nós profetizemos muito mais do que nós falemos em línguas quando diz respeito à administração às pessoas. Amém? Conhecer os mistérios é maravilhoso. Ter conhecimento das coisas de Deus, sem comentários. Mas o amor é maior que tudo isso. Por isso que eu falei, e citando novamente o que eu falei no início. Aqueles homens que eu citei, que não têm tanto conhecimento, que nós que dizemos ter conhecimento, alegamos ter conhecimento, né? Somos da palavra da fé, somos da palavra revelada, nós temos o conhecimento das coisas de Deus, nós podemos ministrar aqui sobre dons espirituais, explicando cada um, tintim por tintim. Nós podemos falar aqui sobre dons ministeriais, explicar, nós temos apóstolo de fundação, nós temos apóstolo do cordeiro, nós temos apóstolo de tal, nós temos profetas de fundação, temos profetas de todo tipo. Citando cada detalhe, conhecimento, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que se não veem, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como a fé vem? Vem por ouvir a palavra. Como a fé permanece? Meditando e tal. Aí a gente vai todo o caminho, irmãos. Todo esse caminho de conhecimento. É bom. É bom. Mas você vai ficar para trás se você não tiver amor? Porque se você não tem o amor ágape, que a Bíblia está falando de ágape, é bem bom eu dizer isso agora, para quando nós chegarmos mais na frente você compreender. Ágape é o amor do tipo de Deus. E se você tem todo esse conhecimento, mas na hora da decisão, não há amor misturado, não há manifestação de amor, não vale nada. Não vale nada. Não há socorro para você. Não há escape para você. A não ser na ponta da misericórdia de Deus. Porque a misericórdia dele é muito grande.
Mas o amor vence todas as coisas. O amor vai onde o conhecimento não chega, irmãos. Ah, eu conheço todos os mistérios. O amor vai além do mistério. Não, eu profetizo nessa hora sobre a tua vida. O amor vai além dessa profecia. Eis que eu te digo. Não adianta. Muitas vezes não adianta isso que eu te digo. Mas muitas vezes o amor opera. Aleluia. Quando Deus está em operação, quando o Espírito Santo está em operação, a própria pessoa do Espírito Santo, entenda, existe diferença entre o dom e a operação da pessoa. O dom do Espírito Santo foi dado para você? Amém. Dons espirituais, nós fluímos nele. Você tem capacidade de fluir nesses dons espirituais. É claro que a liberação é do Espírito, mas eu sempre digo isso. Ora, se Deus vai lhe dar uma capacidade e não querer que você ande nessa capacidade, é claro que Ele quer que você ande nessa capacidade. Por isso que Paulo disse, olha, eu quero que você fale em línguas. Não, quando eu sentir de Deus. Não. Paulo disse, eu quero muito mais que vocês profetizem. Mas como é que Paulo pode querer que eu profetize se a profecia é algo que é só o Espírito Santo que dá? Não, Paulo, não é assim não, você está enganado. Como é que você está mandando eu profetizar? Você está entendendo o que eu estou falando? Paulo está dizendo, profetizem. Ou seja, estejam preparados, estejam aptos a operar debaixo da unção. Amém? Essa nossa dificuldade de operar nos dons não se deve a porque o Espírito Santo agora não quer. Não se deve a isso, irmãos. Se deve à nossa falta de fluência nas coisas de Deus. Porque Paulo mesmo disse, o que vocês vão fazer, irmãos, quando vocês se reúnem? Um tem línguas, o outro tem interpretação, o outro tem profecia. O outro tem cântico espiritual. Todo mundo tem. Diga, eu tenho. Eita glória, quem tem? Quem tem? Mas se nós formos agora, dá o microfone, quem tem? Paulo diz, quando vos reunis, cada um de vós tem profecia, língua, interpretação. Onde está o problema? Diga, está em mim. Não em mim, Rubén, é em você mesmo. Diga assim, está em mim. Você estava doido para dizer, está no pastor, né? Não. Está em cada um de nós. Porque não estamos buscando. E eu quero deixar claro mais uma vez. Não é errado estar buscando essas coisas. Paulo disse lá no começo, procurai com zelo os melhores dons. Amém? Agora, na hora da necessidade, na hora do tá valendo, o que vale é se estiver envolvido no amor. E se não tiver nenhum dom de profetizar, e se não tiver nem o dom de conhecimento, nada sobre conhecimento, nada sobre mistério, que pode se dizer sabedoria, uma coisa misteriosa, que você sabe, não sabe como sabe, mas sabe. E acontece. O amor, na hora da necessidade, é maior. E eu ainda vou mostrar um caminho mais excelente. Se der tempo hoje. Então ele diz, aquela outra parte, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Quantos aqui têm uma grande fé?
Glória a Deus. Tem uns que acham que tem uma pequena fé, não é? Pouca fé. Mas Paulo disse, ainda que eu tenha uma fé tão grande, ao ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Amém? Alguns dizem a fé opera pelo amor. Paulo está dizendo, é possível você ter fé e não andar em amor. Não sei como é, mas é. É o que ele está dizendo. Ainda que você tenha fé ao ponto de transportar montes, se você não tem amor, não vale nada. A fé é independente do amor, mas dependente. Como assim, pastor? Ela existe independente do amor, mas ela opera dependente. Você entendeu? Amém? Assim como um trem, os vagões existem independentemente da locomotiva, mas só operam se tiver uma locomotiva. Então o amor é a locomotiva que puxa os vagões da fé. Você entendeu isso? A fé existe independente do amor, mas ela depende do amor para operar. E se você tem fé, se você se acha o de maior fé, mas se não há amor, não vale nada. Não há fé que suplante o amor. Não há nada que suplante o amor. E agora Paulo pode escandalizar alguns quando ele diz aqui, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Quantos lembram que Jesus falou, não há maior amor do que dar a vida pelo seu próximo? Você lembra disso? Alguns lembram, outros não. Mas ele disse, não há maior amor do que dar a vida. Interessante que Paulo diz, é possível você dar a vida sem amor. O amor, irmãos, é maior que a caridade. Como assim, pastor? Amor não é a mesma palavra caridade? Não. Amor é ágape, é o amor do tipo de Deus. Essa palavra caridade, ela vai trazer um sentido mais próximo do amor fraternal. É uma capacidade doadora. Mas é muito fácil, irmão, você vê pessoas aí fazendo caridade. Existem outras religiões baseadas na caridade. Religiões que pregam a caridade e tentam fazer que nós pensemos que não somos de Deus, porque eles fazem coisas boas, porque eles dão comidas aos pobres, porque eles ajudam os necessitados, porque eles são capazes de tirar a roupa do próprio corpo e dar para outra pessoa. Se não tiver o amor de Deus, não vale nada. E é por isso que eu digo, lá não está valendo nada. Por quê, pastor? Porque não é o amor de Deus que está impulsionando. O que deve impulsionar suas ações é o amor de Deus. O que impulsiona, irmãos, a ação daquelas pessoas? O que impulsiona? Uma religião morta. Uma necessidade de justiça. Uma autojustificação. Se eu fizer o bem, Deus vai se agradar de mim. Se eu for caridoso, se eu conseguir fazer muitas doações, pode ser que lá naquele dia Deus tenha misericórdia de mim.
É isso que leva esses movimentos caridosos aí. Muitas vezes são obras humanas para autojustificação. E o amor de Deus nos constrange assim, que se um morreu por todos, segue-se que todos morreram por causa dele. Você entendeu isso? O amor de Deus está expresso em Jesus. O ágape está expresso em Jesus. Se não houver Jesus envolvido na sua ação, se a motivação da tua atitude não for o amor de Deus, o constrangimento do amor de Deus, não vale nada o que você faz. Todas as suas ações, qualquer uma delas, eu vou dizer, servir na igreja, servir na obra de Deus, entrar no ministério, vigiar os carros lá fora, limpar a igreja, qualquer coisa que você fizer, se você não está fazendo isso por amor, não vale nada. Pode ser que te dê alguma destaque. Pode ser que te coloque em algumas posições, naturalmente falando. Mas para Deus não vale nada. Não vale nada porque o que tem que motivar nossas ações é o amor de Deus. Servir, cantar, pastorear, profetizar, curar, operar milagres, nada disso vale se não tiver amor envolvido. Não vale nada. Por isso que nós temos que decidir andar em amor. E nós vamos sair do engano. Devemos decidir andar no amor do tipo de Deus. E Satanás, o diabo, não vai poder trazer nenhum tipo de freio na nossa vida. Nenhum tipo de impedimento na nossa vida. Nós devemos estar tão decididos a andar em amor. E se você está aqui é porque você decidiu, você se entregou ao ágape. Deus é amor. Pastor, mas é tão difícil andar em amor. Então vamos pedir a Deus. Não. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 5, no versículo 5, na parte B, porquanto o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vamos ler essa passagem. Ele diz, ora, a esperança não confunde. Abriu? Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porquanto o amor de Deus foi, em algumas Bíblias diz, está sendo derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O que ele está dizendo aí, que o amor de Deus vai ser derramado no nosso coração a cada dia. Amém? Não, o amor de Deus já foi derramado. Então, nós não temos, irmãos, que colocar dificuldade nisso. Nós só temos que entender que esse mesmo Espírito que habita em nós, que nos permite operar nos dons, que nos enche de poder, que nos capacita a orar em línguas, que nos capacita a orar por pessoas e elas serem curadas. Ele mesmo, quando veio habitar em nós, já trouxe junto o amor de Deus para dentro de nós. E não há necessidade nem que eu peça a Deus, porque já está derramado, não foi gotejado, não foi pingado, foi derramado no nosso coração. Pastor, mas é tão difícil viver assim. É tão difícil amar. É tão difícil. Não é, irmãos.
João, o evangelista, lá na primeira de João, ele fala: se nós estamos em amor, nós estamos na luz. Amém? Então, resumindo tudo, eu quero dizer para você que Deus nunca teve planos para nós andarmos em poder sem amor. Não há plano de Deus de que nós andemos em poder sem amor. Tudo que você vir no futuro, daqui para frente, ou que você lembre do passado que você viu, de poder, de manifestação de milagre, de manifestação de fé, de manifestação de expressões vocais, onde não estava envolvido amor, não é plano de Deus. Não foi plano de Deus. Não vai ser plano de Deus. Porque o plano de Deus envolve amor. Pastor, mas eu fiz muita coisa. Se fez sem amor, nada disso está junto no céu. Nada disso vai redundar em glória para Deus. Pelo contrário, vai redundar em vergonha. Porque muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, eu curei no teu nome, eu profetizei no teu nome. Jesus disse: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nem conheço vocês. Mas nós que nascemos de novo, já temos dentro de nós o amor de Deus. Diga: eu tenho o amor do tipo de Deus no meu coração. Pastor, mas eu não sinto no meu coração, eu só sinto raiva no meu coração. Eu só sinto, pastor, eu só sinto tristeza no meu coração. Pastor, eu só sinto a ira dessas pessoas que não querem nada e me perseguem no meu coração. Deixa eu dizer, tudo isso aí que você está sentindo, irmão, é na tua alma. Nada disso está no teu coração. Tudo isso está na tua alma. É creca que está na tua alma. Coisa que não presta, que está inundado na tua alma. Você é um espírito. O coração que a Bíblia fala é o espírito. O espírito do homem já está recriado. O crente já está recriado e cheio de amor. Deus nos criou nele. Ele nos recriou nele em verdadeira justiça e santidade, que procedem da verdade. A nova criatura, a nova criação, que sou eu, que é você, é o espírito humano. Não é a tua alma, não é a tua mente. É por isso que é necessário discernimento espiritual. É por isso que você precisa, irmãos, estar envolvido nessas coisas que Paulo aqui falou. Que o crente precisa conhecer a palavra, oração e exercício das coisas espirituais. O amor está dentro de nós. Amém? O amor de Deus já está dentro de nós, derramado abundantemente. Aí Paulo passa a falar, então, quais são essas características? Como o amor se manifesta? Eu poderia botar aqui sobre essa passagem aqui que nós vamos ler, o amor em ação. A partir do versículo 4. Diz: o amor é paciente. O amor é benigno. O amor não anda em ciúmes. O amor não se ufana. O amor não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essas são as ações do amor.
E dizendo de um outro modo, eu posso dizer essas são as reações do amor. É assim que o amor de Deus se manifesta. É assim que ele é. É assim que ele manifesta-se na nossa vida. Aqui estão as ações do amor de Deus. Se você quer de outra maneira, nós podemos ir para Gálatas, no capítulo 5, onde estão descritos onde está descrito o fruto do Espírito. Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 22, diz... Eu vou rápido porque você está rápido na palavra, né? Estava em 1 Coríntios, estava em Romanos. Estava onde? 1 Coríntios. 2 livros, né? 2 Coríntios, Gálatas. Versículo 22, ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é... Quem tem amor aí na Bíblia? Eu sei que você tem amor dentro do seu coração. A pergunta é, quem tem amor aí? O fruto do Espírito é? Amor. Do Espírito. O fruto do Espírito é amor. Nós já sabemos disso, mas tem muita gente que não conhece, não tem esse conhecimento. Eu preciso dissecar isso para algumas pessoas. A palavra Espírito, na Bíblia, né, no Novo Testamento, ela é uma palavra do grego, pneuma, e ela, quando ela foi escrita, ela não foi escrita em maiúsculo ou minúsculo. Essa escritura, esse modo de escrever, esse fruto do Espírito com E maiúsculo, é uma ideia humana para poder diferenciar o Espírito do homem do Espírito de Deus. O Espírito de Deus de qualquer outro Espírito. E aqui nessa passagem eles decidiram colocar Espírito humano com E maiúsculo. Mas irmãos, isso traz um pouco de prejuízo quando nós lemos sem o entendimento necessário dessa fundamentação histórica da palavra, da etimologia da palavra. Quando a Bíblia fala de fruto do Espírito, está falando do fruto do Espírito humano. Amém? É claro que está falando do Espírito humano recriado em Deus, cheio do Espírito. Porque quem se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. E na verdade não faz tanta diferença. A diferença que faz é que algumas pessoas, por não entenderem que são um só Espírito com Deus, quando leem isso, ficam esperando que o Espírito Santo produza os frutos. E não é o Espírito que vai produzir frutos, porque o Espírito não é galho. Nós somos os ramos. O fruto nasce nos ramos. Amém? Então o fruto do Espírito vai se manifestar na nossa vida. Não adianta você ficar esperando o Espírito Santo frutificar na sua vida, porque se fosse o Espírito Santo que frutificasse na sua vida, você já estava frutificando. Porque ele habita em você e ele é o maior interessado em que você produza essas coisas aqui. E se a ação é dele, eu não tenho responsabilidade com isso, então... Amém? Então fica muito claro que o fruto do Espírito humano recriado, ligado ao Espírito Santo, recebendo a seiva, vai produzir o fruto. Ainda que você não concorde com isso, não vai fazer diferença. Amém? Porque o Espírito Santo não vai se apossar de você para que você tenha paz. Vamos ver o que é que o Espírito Santo colocou dentro do nosso espírito a capacidade de produzir. Aquele amor que nós lemos lá, é claro que é o exemplo dele é Deus. O exemplo da paciência. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se exaspera, o amor não se ufana, não se ressente do mal.
toda aquela coisa. É claro, irmãos, que está falando de Deus. Que Deus é amor. Muito paciente conosco. Amém? Mas o amor veio habitar em nós. Ele trouxe a sua essência para dentro de nós. E se ele habita em nós, ele quer ver o homem produzindo essa essência. Eu vou dizer uma coisa para você, que sobe ao meu coração. Naquele dia lá, no dia da prestação de contas, que nós vamos passar, e depois tem mais alguma coisa lá, e é muita coisa para nós, não é? Muitos que conseguiram conquistar muita coisa, produzir muita coisa no mundo natural, no âmbito natural. Resultados que para nós, muitas vezes, são sinônimos de espiritualidade e intimidade com Deus. Naquele dia, nós vamos ver que vai haver, e nós vamos entrar num reino celestial, onde posições serão colocadas. E segundo o pensamento de Deus, a lógica e a ótica de Deus, que não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E naquele dia, muitos que fizeram grandes coisas, chegaram a altas posições e reconhecimento até mesmo mundial, e que não tinham amor, vão ficar para trás. Porque a administração das coisas santas, Deus, quando quer a administração de coisas santas, Ele não olha a capacidade de produzir. Ele olha o coração. E no céu a administração tem que ser baseada no amor. Porque Deus é amor. E Deus só administra o universo porque Ele é amor. Ele é Deus, mas Ele é amor. Porque se Ele não fosse amor, Ele se destruiria a si mesmo. Porque o mal se destrói a si mesmo. Você entendeu? Então, naquele dia lá, o que foi feito com amor vai passar pelo fogo e não vai se queimar. Amém. E os que serão exaltados serão aqueles que vão ser colocados em posições. Serão aqueles que estão mais parecidos com o chefe. Amém. Quem tiver mais parecido com o chefe naquele dia. Porque a Bíblia diz que de glória em glória nós somos transformados em quê? Quem sabe isso? De glória em glória nós somos transformados. Ninguém sabe. Na mesma imagem. Alguém aqui conhece essa passagem bíblica? Pode dizer amém? De glória em glória nós somos transformados na mesma imagem. Então, glória em glória, mesma imagem. Se parar só na glória, glória. Se não tiver tanta glória e não parecer tanto na mesma imagem. Amém? Eu creio que de glória em glória nós somos transformados na mesma imagem. E é claro que ninguém aqui na terra vai ficar na mesma imagem de Deus. É claro. Mas em amor nós vamos ser aperfeiçoados. Amém? E há recompensas para quem anda em amor. Então ele diz, o fruto do Espírito é amor. Amém? Não são os frutos do Espírito. Nenhuma Bíblia traz os frutos do Espírito. Toda Bíblia traz o artigo singular. O fruto do Espírito é amor.
Amém? Do amor, que é o fruto do Espírito. Você é espiritual? Amém. Diga, eu sou um espírito. Quem é um espírito recriado aqui? Amém? Quem tem o Espírito Santo? Quem está cheio do Espírito? Amém? O que é que o Espírito produz? Não é reteté, não? Não é dom espiritual? A Bíblia está falando aí. O fruto do Espírito é palavra de sabedoria. O fruto do Espírito é profecia. O fruto do Espírito é línguas. Não. O fruto do Espírito é milagres. Não. O fruto do Espírito é fé. Não. O fruto do Espírito é amor. Não há outro fruto que possa sair de você. Deus não deseja outra coisa saindo de você. Amém. Eu já falei para vocês, já falei das duas árvores aqui. Estamos perto do Natal. Você pode ter uma árvore de Natal, irmãos, onde você coloca ali aquelas lâmpadas, aquelas coisas. Ela vai ficar bonita, ela vai ficar piscando, vai chamar a atenção. Vai ficar toda enfeitada, bonitinha. Mas fica esperando comer alguma coisa dela para ver. Ou experimenta pegar uma bolinha daquelas e mastigar. Os dons espirituais, irmãos, são esses enfeites que nós botamos numa árvore. Vamos dizer de outra maneira, você pode pegar uma árvore frutífera e enfeitá-la com lâmpadas de Natal. Muitas vezes a gente vê, o pessoal bota nas castanholeiras, nas mangueiras. Enfeita aquilo ali. Aquilo não é o fruto, é o enfeite. Amém? Se você pegar uma lâmpada daquela e mastigar, você vai se dar mal. Os dons espirituais, irmãos, são isso, é para chamar a atenção, é enfeite. No nosso espírito só nasce um fruto. Da árvore, da mangueira, não nasce outro, só nasce manga. Do teu espírito só nasce um fruto. É amor. Você precisa produzir esse fruto, porque a seiva já está dentro de você pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que te foi dado te capacita a produzir. E o fruto do Espírito é amor. É amor. Do amor, alegria. Do amor sai alegria. Amém? Se você olhar isso aqui e comparar com aqueles lá de 1 Coríntios 13, você vai ver, irmãos, que todos aqueles lá, aqueles pontos lá que Paulo fala, que a ação do amor, o amor em ação, não é? O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera. Tudo negativamente lá, né? Muitas coisas negativamente, e aqui ele está dizendo de uma forma diferenciada, que o amor traz alegria. Então, o cristão que anda em amor tem uma vida alegre. Esse amor de Deus em nós produz alegria. Então, é sintomático. É um sintoma do amor, irmãos, alegria. É um bago. Você sabe o que é isso, né? Um gome. Gome. É um pedaço da laranja, vamos dizer assim. O amor produz alegria. Se você não tem alegria, você não está frutificando. O amor produz alegria, produz paz,
longanimidade. Paulo estava falando lá de paciente. Benignidade, bondade, fidelidade, algumas versões trazem fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito é amor. O amor traz como sintomas essas coisas. Ah, pastor, eu sou tão impaciente. Não. No teu espírito há amor para ser paciente. Amém? Muitas vezes, irmãos, nós passamos pressões e sempre temos pressões na vida. Muitas dificuldades nós passamos. Um modo muito rápido de você vencê-las é andar em amor. Se você tem amor dentro do seu coração, não há dificuldade que se levanta que você não vence. Por quê? Porque, irmãos, as dificuldades são vencidas pela fé. O diabo é derrotado. As circunstâncias são transformadas e mudadas pela fé. Amém? E um coração que tem fé e não tem amor, não produz. Mas um coração que tem amor é impossível não ter fé, porque aqui está dizendo, o fruto do Espírito é fé. Fidelidade. Se você tem alegria, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Se você tem amor, você tem paz. A Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento enche o nosso coração e a nossa mente. Amém? Todas as coisas, irmãos, são vencidas pelo amor. Se nós aprendemos a enfrentar as circunstâncias da vida, através do amor que está derramado em nosso coração, o caminho mais excelente é o amor. O caminho mais excelente é o amor. Eu gostaria muito de falar muitas outras coisas aqui. Se você me permitir, eu vou dar uma corridinha aqui. No versículo 8, ele diz, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Amém? O aperfeiçoamento no amor trará a plenitude das operações que nos é dado nos dons fragmentadamente. Você entendeu isso? Quando nós crescemos em amor, aquilo em que nós fluímos e precisamos de um dom para fluir, que está distribuído entre nós fragmentadamente. Alguns têm um dom disso, um dom daquilo. Um dom de palavra de sabedoria, outro palavra de conhecimento, outro de língua, outro de interpretação. Se nós estamos aperfeiçoados no amor, eu tenho plena convicção disso. Que uma pessoa aperfeiçoando-se no amor, a Bíblia diz, todas essas coisas vão passar. E diz assim, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Você entendeu? Se eu andar em amor e me aperfeiçoar em amor, eu nem preciso de profecia. Se eu andar em amor e me aperfeiçoar em amor, eu não vou precisar de palavra de sabedoria. Como assim, pastor? Por causa do meu aperfeiçoamento no amor. Essas coisas são comunicadas no meu espírito sem dom. Você entendeu? Sem a manifestação de um dom, eu já tenho pelo amor. O amor de Deus em mim é a perfeição. Os dons são fragmentos. Os dons espirituais são fragmentações das capacidades divinas.
O amor é a perfeição. É o conjunto completo das coisas de Deus. E quando o perfeito se manifesta, aquilo que era em parte não é mais necessário. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 11 e 12. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Amém? Estamos crescendo em amor, estamos prosseguindo para o perfeito conhecimento do amor. Como Paulo fala lá em Efésios no capítulo 3. Ele diz que nós possamos conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Veja só, eu vou ler esse versículo para você e eu creio que eu vou encerrar. Diga graças a Deus. A partir do versículo 17, ele diz: E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados. Em quê? Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, e estando vós arraigados e alicerçados em amor. Você ainda está aqui? Arraigados e alicerçados em amor. A fim de arraigados e alicerçados em amor com uma finalidade: compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Qual é a finalidade do amor? Conhecimento completo. Conhecimento do amor de Cristo, ao ponto de nós sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Não há mais coisas em parte, não há mais fragmentação, mas sim plenitude. Tomados de toda a plenitude de Deus. Quando? No céu? Não. A Bíblia não fala que é no céu. Paulo está orando para que isso aconteça agora. Ele disse: eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Eu peço isso, que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Como eu vou ser tomado de toda a plenitude de Deus? Quando eu vou ser tomado de toda a plenitude de Deus? Quando eu estiver arraigado e fundamentado em amor. Eu vou ter conhecimento completo, eu vou ter a plenitude de Deus na minha vida. Quantos querem a plenitude de Deus na minha vida? Você precisa crescer nesse amor. Você já tem ele no seu coração. Mas é necessário que esse amor aumente em vós, de uns para com os outros. É necessário que nós nos aperfeiçoemos no andar em amor. E assim nós vamos experimentar a plenitude de Deus na nossa vida, individualmente e como igreja. Aleluia.